A cultura do nosso país, a base está na cultura popular. A gente tem grandes desafios que estão relacionados, primeiro, a uma reorganização institucional. A cultura é movimento o tempo todo, né? Eu acho que isso é o mais importante a gente entender, né? Cultura nunca para. Para mim, o principal desafio é a retomada da organicidade. A cultura não é algo acessório, é algo substantivo, estratégico. Agosto de 2023. Mais de 1.000 gestores e fazedores de cultura de todos os estados do Brasil se reúnem em Vitória, capital do Espírito Santo, para discutir a gestão pública da cultura e toda a sua diversidade. Um grande evento realizado pelo Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura e pelo Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das capitais e municípios associados. O que você vê a seguir é uma série de entrevistas com personalidades que estiveram no encontro e que contribuíram para a construção de uma nova política cultural no país. A reconstrução do Ministério da Cultura, ela tem para mim 3 desafios, né? O primeiro é tratar, vocalizar e manejar o setor institucional da cultura, entendendo a cultura como um direito. Isso parece uma tautologia, uma obviedade, mas não é. E não é por quê? Porque a cultura tem uma grande dificuldade de se colocar do ponto de vista jurídico, do ponto de vista social, inclusive do ponto de vista midiático, como um direito, diferente do que acontece com outras áreas sociais. Vocalizar e tratar a cultura como direito é a única coisa que vai possibilitar que ela seja alçada realmente e efetivamente para um patamar de política pública real. E aí sim o Estado conseguir ter seu aparato todo montado para executar a política pública voltada à concretização de direito. Para mim, o principal desafio é a retomada da organicidade. Sabe, a gente interrompe um processo há 10 anos atrás, onde a cultura de rede e a cultura viva estavam se encontrando. Você tinha os pontos de cultura, que eram hardware, e você tinha novos coletivos de cultura como um software, que eles estavam quase se encontrando, e quando eles se encontrassem ia ser uma explosão. Você conseguiu ter um sistema distribuído no Brasil inteiro, com hardwares muito fortes e com uma política que era a cultura viva. Sabe? E você tinha também a emergência de novos atores, sabe? Super contemporâneos, que iam misturar a tradição e a contemporaneidade, a cultura comunitária e a cultura em rede, e aquilo ali geraria os novos diretórios políticos, saca, contemporâneos do século XXI, e foi interrompido pelo que o Brasil viveu. Primeiro é reconhecer o lugar que a cultura hoje ocupa na sociedade brasileira, né? Porque eu acho que a gente vem esse último período aí, tanto a pandemia quanto o enfrentamento necessário que teve que ser feito aí a um governo de viés autoritário que, portanto, atacou a cultura e as instituições culturais no Brasil, foi chamar a atenção da sociedade brasileira, do parlamento, do conjunto da sociedade para a importância e a centralidade da cultura para um projeto de país, né? Porque eu acho que a cultura não é algo acessório, ela não é algo adjetivo, né, na construção de um projeto de desenvolvimento nacional. Ela é algo substantivo, estratégico, né? O segundo desafio é entender que também no âmbito da cultura a gente lida com liberdades. A gente viu nos últimos anos um retrocesso muito grande com relação à liberdade artística, à liberdade cultural, à liberdade de expressão das culturas diversas, à liberdade de opinião, à liberdade de se lidar com a diversidade cultural como algo próprio da atmosfera do meio ambiente cultural brasileiro. Então, o respeito à liberdade, criar patamares, diretrizes e paradigmas de liberdade de expressão cultural passa a ser fundamental a partir de agora, porque não é um fantasma que a gente já espantou. A gente viu que ele pode voltar a qualquer momento. O processo de cooperação entre os estados, entre os municípios e entre esses entes federativos, ele é super importante. Ele é importante para troca de boas práticas, para achar soluções conjuntas, para adaptar soluções para a nossa enorme diversidade
cultural, territorial, social. E esse trabalho coletivo que foi feito durante o período da implementação da Lei Aldir Blanc, especialmente quando você tinha uma ausência maior da política nacional e você tinha, ao mesmo tempo, um protagonismo mesmo muito grande na execução por parte dos estados e dos municípios, essas instâncias, né, o Fórum de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura e o Fórum de Secretários e Dirigentes Municipais de Cultura, eles foram muito importantes para poder fazer essa sustentação dessa grande rede, desse grande trabalho coletivo. E eu acho que essa experiência daquele momento, ela é um paradigma até hoje para a gente continuar com essas conexões vivas. Fóruns de secretários estaduais e municipais, da gestão cultural e dos recursos serem implementados na ponta, né? É algo muito importante e é uma nova maneira de se pensar a política cultural, mesmo se você for pegar a experiência anterior dos governos Lula e Dilma, tal. Esse é um momento completamente diferente na medida em que você tem uma articulação federativa muito mais potente e muito mais expressiva do que você tinha antes, e isso, na verdade, deve ser a tônica dos próximos anos, né? Uma política cultural descentralizada, capilarizada, né? Implementada no âmbito desse pacto federativo. Né? De um lado tem formação, de outro tem a contrapartida que nós estamos pedindo na Lei Paulo Gustavo, que é de gestão, que é a implementação do Sistema Nacional de Cultura, o CPF, Conselho, Plano e Fundo, garantir que a comunidade cultural possa se expressar, tem um fundo estabelecido para a gestão da cultura e tem uma unidade gestora da cultura naquele município. Eu gosto muito de usar exatamente a ideia da ausência como ponto disparador, né? Porque eu vejo assim muitos gestores municipais, né, prefeitos, não aderindo às leis federais, não aderindo, né, aos recursos federais, compreendendo, né, nesse universo que eles estão, né, que eles não têm cultura, ou que não há produtores, ou que não há demanda, né? E aí é exatamente o contrário, né? Eu acho que onde falta é onde o poder público precisa chegar. Ou seja, como é que a gente constrói, então, uma política que dê conta de fomentar um cenário que a gente está entendendo que ele está ausente, né? A cultura do nosso país, a base está na cultura popular. A gente vê que a cultura popular ela é muito menosprezada. Democracia, cultura para todos, que essa cultura para todos seja todos tratados iguais, que a fatia do bolo seja dividida por igual. Na hora dos editais, os prêmios, nas secretarias municipais, até mesmo governo federal, a menor fatia são das culturas populares tradicionais. Não existe um padrão de igualdade na hora do divisor. E qual que é a nossa influência? Fazer com que as pessoas possam viver do seu trabalho. Eu acho que esse é o nosso lugar. Nosso lugar é entender, promover, entender que a cultura é um direito. E quando a gente fala de direito, é um direito de todos, não é um direito vírgula, não é um direito de A, de B, de C, é direito de todo mundo. Entendo pouco recurso, entender a ideia de prioridade. Então, como a gente tem pouco recurso, vamos priorizar aquilo que realmente precisa de fomento. E segundo, de que a cultura precisa realmente virar um vetor econômico. O terceiro desafio, para terminar, é trabalhar de uma forma muito sólida, muito consistente, muito robusta com a institucionalidade da cultura. A gente tem que ser um setor capitaneado pelo Ministério da Cultura que tem instituições fortes, que tem leis que dão conta de serem executadas, que tem instituições que vão passar por diversas gestões e diversos campos ideológicos e vão se manter firmes na sua configuração e no seu objetivo de executar a política pública. É por isso que agendas como realmente ter um Sistema Nacional de Cultura que tenha mecanismos, né, que tenha a distribuição de competências e atribuições, agendas como políticas públicas que sejam estruturadas em lei para serem de estados, agenda como planejamento programático através de um Plano Nacional de Cultura efetivo, todas elas colaboram para ter o reforço institucional do Estado brasileiro na cultura. Eu acredito que essa reconfiguração, reconstrução, redimensionamento do Ministério, o que nome a gente queira dar, passa por esses 3 desafios que são centrais e estruturantes. Então, na medida que a gente compreende a cultura como um modus matricial que transborda os direitos, mas também impacta o desenvolvimento econômico, a gente começa a perceber o quanto
é complexo se fazer políticas públicas por meio da cultura. Veja, a Comunidade Comum Europeia acabou de soltar uma pesquisa sobre o impacto da cultura na democracia. E lá, entre tantos dados, há um dado que me chamou muito a atenção. 1% de participação cultural a mais dos jovens diminui esse 1% em 20% os crimes hediondos. Vejam a dimensão, esse transbordar dos direitos e, ao mesmo tempo, este impacto no desenvolvimento econômico. Na medida que também você diminui os crimes hediondos, além do ganho dos direitos, você tem um impacto bastante relevante para a economia. Ele tem uma tarefa que é disseminar valores democráticos numa sociedade muito fraturada, muito machucada e que se encantou pelos valores autoritários, né? Então acho que essa é uma tarefa imensa. Evidentemente não é só uma tarefa do MINC, né? Acho que não podemos também dizer que é só do Ministério da Cultura, mas é uma questão cultural que não pode ser ignorada. Então acho que o Ministério ele precisa compreender o tamanho da sua missão e para isso refazer suas instituições, né? A construção da sua política cultural, exatamente entendendo, então, aí a partir dessa grande, né, missão geral, né, pensando em outros enfrentamentos que se fazem necessários. A cultura movimenta o tempo todo, né? Eu acho que isso é o mais importante a gente entender, né? Cultura nunca para. Todas as tentativas de parar a cultura deram ruim, né? Que a gente chama de ditadura. Todas as tentativas de barrar uma transformação natural da sociedade deram errado, né? Então a cultura vai transformar, né? Isso independente de qualquer coisa. O que a gente precisa entender é o que é a cultura que transforma sozinha e segue sua vida e aquela que o Estado pode influenciar. E qual que é a nossa influência? Fazer com que as pessoas possam viver do seu trabalho. Eu acho que esse é o nosso lugar.